Com mais um resultado negativo, o Guarani chegou à 4ª derrota consecutiva no Paulistão, sequência que não acontecia desde janeiro de 2021, ainda pela Série B do Campeonato Brasileiro. Na ocasião, o Bugre tinha sido derrotado por CRB, Cuiabá, Vitória, Avaí e Juventude. Agora, 3 anos depois, pela disputa do estadual, o Bugre acumula mais uma sequência negativa e vê a classificação para a próxima fase ficar cada vez mais distante. A 8 pontos da vice-líder Ponte Preta, o Guarani também se preocupa com a zona de rebaixamento. Na 14ª colocação da classificação geral, a equipe alviverde está somente a 1 ponto da Portuguesa, time que abre o Z2 da competição. Agora, com Claudinei Oliveira no comando, o Bugre espera se recuperar e já dar a volta por cima na próxima rodada no confronto direto contra o Santo André. Já anunciado, o Claudinei será apresentado oficialmente na tarde de hoje no Brinco de Ouro. Agora a gente já conseguimos rapidamente ali conversar com o Claudinei antes do jogo. Agora no final mais um pouco. E a gente tem pouco tempo para conseguir municiar com o máximo de informações para que o Claudinei possa rapidamente entender todo o contexto e com a capacidade que ele tem nos ajudar na jornada que a gente sabe a direção, mas a gente está precisando botar o pé no acelerador agora e fazer as coisas acontecerem. Rodrigo Leitão, que comandou o Bugre na última rodada, também explicou as mudanças realizadas na equipe para o duelo contra o Novo Horizontino. A gente já vinha com um plano, dentro do clube, junto com os departamentos médico, fisiológico, departamento técnico, já era uma coisa já planejada, essa sequência de jogos, dar uma renovada na energia da equipe. E dentro do plano de jogo contra o Novo Horizontino, fortalecer o meio-campo era uma prioridade, por conta do tipo de jogo que eles iam nos oferecer, e mais ainda, para a gente conseguir, com a vantagem do meio-campo, articular jogadas de profundidade pelas pontas depois. Substituído com dores na coxa ainda no início do jogo, o Derek é dúvida para a partida de amanhã. O atacante ainda será reavaliado pelo departamento médico, mas devido à proximidade entre as partidas, a tendência é que ele fique de fora do duelo contra o Santo André. Se Derek for vetado, o Pablo Tomás surge como principal opção no sistema ofensivo. Inclusive, foi o camisa 7 quem entrou no lugar do atacante contra o Novo Horizontino e criou a única chance de perigo do Bugre durante toda a partida. Vamos até usando, agora há pouco falamos aqui do Carille. O Claudinei Oliveira vai ter o mesmo problema. Aliás, ele vai ser apresentado hoje em entrevista coletiva à imprensa às 14h30. Depois da entrevista, o aquecimento será liberado para a imprensa. Depois a imprensa tem que sair, porque aí ele vai começar a montagem do time para enfrentar o Santo André amanhã. Agora, um treino. Você acha que com um treino ele consegue mudar tudo de errado e ruim que está tendo no Guarani? Não consegue. Só se o cara for bruxo. E a torcida não entende isso. Não é a do Guarani. Nenhuma. Por isso que a gente falou do Carille. Aliás, quem falou foi o Tigrão, ele está certo. Não adianta ficar dando... Porque a estrutura é essa. É o que temos para o momento. É a realidade. Então ele vai ter... Agora tem uma coisa. O Claudinei Oliveira tem experiência suficiente para detectar e minimizar os erros. Ele vai encontrar um caminho. Desde que não fique inventando moda, vai na simplicidade e ele tem experiência para detectar o que está acontecendo. E vai minimamente, arrumar o que não, na teoria, arrumar o que nos olhos dele não está funcionando, dentro do conceito dele. Agora, com esse tempo, ninguém, mas só se for milagre, Batista. E milagre no futebol, Tigrão, não existe. E você sabe por que a diretoria do Guarani trocou o treinador? Você vê como é que são as coisas. Se tivesse sido o treinador lá em Novo Horizonte, Humberto Louser, quantos treinos ele daria depois do jogo para jogar contra o Santo André? Porque o Guarani jogou segunda-feira, deu folga terça, treinaria hoje, concentraria hoje e jogaria amanhã. E quantos treinos vai dar o Claudinei Oliveira? Até domingo? Até domingo? Não, eu digo para jogar amanhã. Um treino. E por que tem uma diferença? Os caras jogaram segunda, cara. Um treino hoje. E olha, tem que ser levinho, hein? Porque o jogo já é amanhã. Isso que eu estou dizendo. Não adianta arrebentar os caras.
E por que se busca, às vezes, esse recurso da troca de treinador? Porque troca o discurso, porque troca a abordagem a respeito de futebol, porque se quebra um ambiente negativo, porque o cara vem e fala assim, ó, passa uma régua no que aconteceu, todos vocês sabem jogar futebol, o Humberto é um grande treinador, tanto é que foi trabalhar lá onde eu estava, mas não estava dando certo. Com a gente aqui, nós vamos encarar diferente, nós temos que ter mais confiança, nós temos que estar mais concentrados. Bom, aí é o tal do treino palestra, né? Ele faz uma palestra treinando o time. Na narrativa, né? E ele muda completamente, totalmente, o ambiente. Por isso que os caras trocam o treinador. E posso te falar uma bobagem? Na maioria das vezes dá certo. Porque muda, quebra, às vezes um ambiente carregado, pesado, sem confiança, com muitas derrotas. Você vê, o Guarani vem a 15 jogos com uma vitória nos últimos 15. Chegam que era tudo com o Loser, né? Foi agora aí o Rodrigo Leitão, mas poxa, ele foi para uma baita de uma fogueira, a gente tem que admitir isso, lá em Novo Horizonte. Então é o trabalho de 15 rodadas, se pegar Brasileiro e Paulista, esse trabalho é do Humberto Lousa, uma vitória. Aí você quebra, vem o cara novo e fala, ó, passa uma borracha, vocês já provaram qualidade, todos vocês são bons jogadores, aí vem aquele negócio da autoestima, trabalho mais de psicologia do que propriamente de tática esportiva. Eu conversei ontem com o Juliano Camargo a respeito de contratações, né? Porque pelo regulamento o Guarani tem ainda uma vaga em aberto para preencher e também pode substituir a vaga do Bruno Mendes. Então são duas. O regulamento prevê, caso tenha uma contusão, o clube pode fazer a troca. Já tinha uma que ele ganhou pela contusão. São duas. E a minha pergunta para o Juliano, que é o executivo de futebol, é se o Guarani já decidiu se vai contratar para preencher uma dessas duas vagas ou as duas, ou vai utilizar 2 jogadores que estão treinando e não foram inscritos. Lucas Adel, que é zagueiro, e Bernardo, que é volante. Ele me diz que hoje tem uma reunião marcada com o Claudinei Oliveira. Vai conversar com o treinador para saber da necessidade de contratação. Ele disse que pode sim inscrever um desses 2, né? Lucas Adel ou então o Bernardo, e na vaga do Bruno Mendes, caso haja uma oportunidade de mercado, aí o Guarani vai contratar. Olha, eu não esperaria tanto tempo assim, não precisa de reunião nenhuma. Eles vão fazer reunião. Mas eu já teria corrido atrás quando machucou o Bruno Mendes. Essa coisa precisa ser ligeira, principalmente porque sexta-feira acaba o prazo. Demora essa coisa, não é fácil encontrar um cara com as características e dentro do bolso do Guarani. Então não tem dentro do elenco característica nem parecida. Você pode lançar um menino lá, que é uma grande incógnita, principalmente nessa situação premente, urgente de ter que fazer ponto. Tem que contratar um cara que está pronto fisicamente e que tecnicamente seja bom. Vai encontrar? Não sei. Essa resposta de que vai se reunir hoje, o treinador na quarta-feira, dia 14, e o prazo termina na sexta, dia 16, não existe, porque o jogo com a Inter foi no meio da semana passada. Quando o Bruno Mendes saiu de muletas, já teria que ter corrido atrás, naquela madrugada. Saiu de muletas, não joga mais pro Campeonato Paulista. Mas não tinha ainda o diagnóstico médico, né? Como é que você vai adivinhar? Às vezes o cara sai de muletas e no dia seguinte está treinando. É ruptura de Aquiles, cara. Aquilo ali os caras viram na hora, é só botar a mão. Fica solto o pé, pô. Fica solto o tornozelo. O futebol precisa ser mais ligeiro, cara. O médico falou, ó, nós vamos confirmar no exame, mas rompeu. Pode ser total ou parcial, mas rompeu, é cirúrgico. Isso o médico vê na hora. Agora, aí vem um outro problema, desse tamanho assim. Qual que é o problema? O Guarani vai para Novo Horizonte e o Derek, que seria uma espécie de substituto natural, não que ele era reserva, mas desloca o Derek, que estava jogando pela esquerda, para o miolo, para o comando de ataque, para a referência, e bota mais um beirado ali. O João Vitor, por exemplo, que foi titular na Série B inteira,
pô, vai lá e machuca o Derek também. E o Guarani precisando aí, cara, depois do jogo de amanhã, são 4 jogos. 4. E nesses 4 jogos, além do de amanhã, provavelmente ele não vai ter nem o Derek. E com certeza não vai ter o Bruno Mendes. Por isso que precisaria ter contratado já. Olha, o Henrique Ismânio, que é dentista, conta uma história. Beto Zini era o presidente do Guarani. O Guarani precisava de um centroavante. Ele, Carlos, na época, trabalhava no Guarani, era o treinador. E aí Henrique Ismânio chegou lá num final de tarde e o Beto estava desesperado, querendo contratar um centroavante. Aí o Henrique Ismânio estava com a revista Placar. Naquela época a revista Placar trazia todos os artilheiros do Brasil. E tinha um cara lá no Rio Grande do Sul que estava fazendo gol pra caramba. Rubens. Aí o Henrique falou, ô Beto, olha aqui, esse cara aqui tinha marcado acho que 20 gols e tal. O cara era o artilheiro do Brasil. Aí o Beto pegou e falou para a secretária, compra 2 passagens que estamos indo para Porto Alegre. O Henrique Ismânio falou, mas como? Eu preciso ir para minha casa. Não, estamos indo agora. Pegou o avião, foi para Porto Alegre, chegou lá, o dono do time lá, esportivo de Passos, era o rei da soja. O cara chegou lá e falou, não. Passo Fundo. Passo Fundo, né? Passos é em Minas. Passos é Minas. Passo Fundo. Aí chegou lá, o cara falou, não, mas ele não está à venda, não estou vendendo, não, mas eu quero comprar e tal. E o Beto era um cara de um grau de convencimento violento. Grande poder de persuasão. Foi lá, conversou com o atacante e falou, não, já conversei lá com o rei da soja, lá tá tudo certo. Quando o homem piscou, o avião já estava em Campinas. E aí o Rubem ficou no banco de reservas contra o Red Bull Bragantino. E aí... Não, na época Bragantino. Na época não era Red Bull, era só Bragantino. Atual Red Bull Bragantino. Ficou no banco de reservas ele, Carlos, treinador. E aí foi lá em Araraquara jogar contra a Ferroviária. Colocou ele para começar jogando. Ele entrou, fez o gol e o Guarani se classificou e ele foi o artilheiro daquele campeonato paulista com 12 gols. Outros tempos. Quem sabe, vê aí um centroavante aí nesses campeonatos estaduais. Eu não estou acompanhando. Lógico. Mas tem gente que está acompanhando e provavelmente o Juliano Camargo deve ter lá uma relação com jogadores. Batista, e hoje, você pega um cara aí da A3 no Paulista, olha o Gé de onde veio. Já veio da B, que era a 4ª divisão. A A3 está rolando aí. Agora você tem que ter relacionamento e informação. Não estou criticando o Juliano, não. Juliano Camargo, de jeito nenhum. Até porque é muito em cima da hora. É difícil. É uma posição difícil. Mas, gente, a situação é gravíssima. O Guarani O Guarani perdeu os 2 centroavantes. Perdeu os 2. Perdeu um que cai pela beirada, mas joga dentro da área, que é o Derek. E perdeu o Bruno Mendes. Então vai fazer reunião, será que... Não tem será que precisa, cara. Tem que encontrar na 2ª divisão do Rio Grande do Sul, na 1ª divisão do Rio Grande do Sul, um time do interior, lá em Recife, lá em Pernambuco. E da Série 3. Pô, sabe... Então, não estou criticando, porque a dificuldade é muito... Aqui para nós é muito fácil, né, Juliano? Eu concordo, eu reconheço isso. Mas tá muito lento, Tigrão. Mas não pode esperar tanto, cara. É sexta-feira a inscrição. Desculpa, tá muito lento. Ou contrata e inscreve até sexta, ou vai com o que tem. E o Guarani, pelo amor de Deus, não pode cair para 2, pô. Nós já passamos por isso aqui. Brincadeira. Nós já passamos por isso aqui em 2023. Não, e caiu e ficou 5 anos. Não, nós passamos recentemente com a Ponte. 1 ano. Ou 1 campeonato. E passamos com o Guarani 5 campeonatos. A torcida não aguenta isso. A situação é emergencial e grave. Não pode esperar mais. Tem que fazer igual o Beto fez. Vai a cavalo. Vai de avião, freta um jatinho, tem que dar um jeito. Mas para convencer os caras, tem que tirar a bunda da cadeira e ir lá na origem onde está o jogador, eu não ia dizer isso, não adianta ficar no computadorzinho, no WhatsApp, tem que ir lá na fonte para buscar o cara e trazer. O Beto uma vez fretou 2 jatinhos para ir receber um troféu em Joinville. 2 jatinhos.
E o Batista que era muita reuniãozinha. O Batista velho. que era o representante da rádio que a gente trabalhava na época para ir. Mas ele ia fazer um jogo no Nordeste, falou: Tigrão, põe um terninho, aquele manjado seu lá, parece manequim funerário, e deita o cabelo para Joinville e vai lá representar a rádio. E eu fui. O terno do casamento. E eu fui para Joinville, dentro de um jatinho com o Betuzini e mais alguns membros da imprensa de Campinas. Betuzini faz muita falta. Um grande abraço, grande Betuzini. Os probleminhas de saúde aí, mas tá indo, tá segurando. Segura aí, amigo, tem muito chão pela frente.